Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Giordano. No vídeo de hoje eu vou falar sobre erro. Quando a gente comete o erro, quais atitudes tomar diante do erro. É interessante que eu particularmente, eu vejo, eu leio muitas frases sobre erro, que precisamos errar, que o erro faz parte do aprendizado da vida, que erro isso, que erro aquilo. E a verdade é isso mesmo, o erro ele faz parte da nossa vida. Se você não erra, provavelmente você não existe. E se você não tem errado, provavelmente é porque você não tem tentado fazer coisas novas. O erro faz parte do processo de aprendizagem, principalmente quando essa pessoa que comete erro está tentando melhorar, fazer alguma coisa nova, tentar uma outra, tentar até um outro caminho e assim por diante. Enfim, o erro faz parte da vida. Mas beleza, cometi um erro. E agora? O que eu faço? Eu trouxe 3 atitudes que eu recomendo que, que, que você tome diante do erro. E quem está falando aqui é, entre aspas, um expert em erro. Eu erro com muita frequência, mas eu sempre tento tomar essas 3 atitudes. Não erro querendo, não erro porque eu quero fazer alguma coisa por sacanagem, mas é simplesmente porque eu sempre tento fazer coisas novas, sempre tento novos, novos ares, novos meios, novos caminhos. E às vezes, vira e mexe, a gente comete alguns erros. E eu quero fazer uma definição rápida aqui, simples. Não existe erro pequeno e erro grande. Não existe erro pequeno e erro grande. Tá? Existe erro. Se é pequeno ou grande, isso não existe. Ah, é um erro grande, é um erro pequeno. Não, erro é erro. São os pequenos erros que levam para os grandes erros. Então, se você percebe isso, você tem cuidado em qualquer estágio do erro. Vamos lá. Primeira atitude para que você tome diante do erro. Reconheça rápido e enfaticamente. Cometeu um erro, reconheça rápido. Eu errei. Eu errei. Reconhecer. O reconhecimento é tão importante como se propor a mudar, se propor a corrigir. O reconhecer. Até porque ninguém se propõe a alguma mudança se essa pessoa não reconhece de fato. Entendeu? Então a primeira atitude diante do erro é reconheça. Reconheça o erro. Reconheça que você errou. Enfaticamente, eu errei. Eu errei. E é interessante que o Otto, o meu parceiro do nosso treinamento NPM, ele fala que reconhecer o erro enfaticamente é até um atalho de influência, né? Ele conta que existe um experimento, alguma coisa que... Na verdade, o Otto fala um pouco sobre isso, mas no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, fala também que uma vez fizeram um teste. O cara estava, sei lá, cometendo algum erro de trânsito e o guarda chegou para abordá-lo. Olha, você e ele tentou se justificar, mas não reconheceu. O guarda multou e assim por diante. Quando, em um outro experimento, da mesma maneira, o guarda chegou para multar diante do erro, tá, da infração, a pessoa reconheceu, eu errei, eu assumo meu erro. Né? Quando a pessoa reconheceu enfaticamente, as chances são que o guarda, às vezes, até não, relaxa, isso acontece, vai lá, segue, tente não errar mais. Então o reconhecimento ele é muito importante nesse aspecto. A segunda atitude é assumir a responsabilidade. Não basta apenas reconhecer, mas é preciso assumir a responsabilidade. A culpa foi minha. E não assumir uma responsabilidade como um martírio. Eu agora vou... Não é assumir responsabilidade como um martírio. É assumir a responsabilidade como, não, eu errei. Eu estava nessa situação, eu era o líder dessa equipe, eu era o gerente dessa empresa, e aconteceu isso, aquilo, lá. A responsabilidade é minha. Tá? Assuma a responsabilidade. Assumir responsabilidade é a atitude de pessoas maduras. Infelizmente, a maioria das pessoas, primeiro, que não assumem. Segundo, que elas simplesmente fogem da responsabilidade. Elas se esquivam. Não, tu errou, tu te vira, blá, 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 aquela coisa toda. Isso não é atitude de líder. O líder, ele assume responsabilidade da sua equipe. Se você quer ser um líder, quer ser gestor, que está à frente de algum grupo, assuma a responsabilidade. E não importa quem errou, assuma a responsabilidade. E assumir responsabilidade significa, opa, eu estou aqui. Eu assumo.
Errei, mas eu tô aqui, eu não fujo disso, eu não fujo da responsabilidade, tá? Segunda atitude é essa. E a terceira atitude é se propõe a consertar o erro. Aqui está um ponto muito importante, também às vezes muito melindroso. Assumir, se propor a, de alguma maneira, remediar, consertar o erro, se isso for possível. Tá? Se você pegar a escada, né, dessas três atitudes que eu te coloco, você vai perceber que é um processo, um caminhar. Você precisa reconhecer, obviamente, reconhecer enfaticamente, rápido, eu errei. Você precisa assumir a responsabilidade, reconhecer, assuma, a culpa é minha. Opa, eu estou aqui, eu me proponho, o que eu posso fazer para melhorar, para corrigir, para isso, para aquilo outro, para consertar e assim por diante. Eu acredito que essas três atitudes podem te ajudar e muito a que você lide, a você lidar com o erro. Repito, o erro faz parte do processo da vida. Não existe erro pequeno, erro grande. Ah, não, o erro foi muito feio, o erro foi grande. Infelizmente, a nossa tendência quando erramos é baixar a cabeça, cabisbaixo. Não. Ao contrário, no momento do erro, levante a cabeça, continue a caminhar, tá? Você precisa acreditar naquilo que você faz, você precisa acreditar nesse projeto que você está desempenhando, você precisa acreditar nessa atividade que você desempenha, que você empreende, você precisa acreditar. E você precisa ter noção, isso não é uma fala fatalista, não, você vai errar. Não, você precisa ter maturidade suficiente para perceber que mais cedo ou mais tarde vão acontecer deslizes, erros. Não, erros pequenos, em alguns momentos erros um pouco mais maiores. E você sabe, eu acabei de definir que não existe erro pequeno ou grande, existe erro. Então, para finalizar esse vídeo, tá? Reconheça seu erro, assuma a responsabilidade do erro e se proponha a mudança, se proponha a consertar o erro. Aqui é o Márcio Jordano, eu espero que você tenha, de alguma maneira, aprendido, pegado, vamos dizer assim, essas reflexões, essas dicas, essas sacadas, tá? Que você implemente na sua vida. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, né? Ou não concordo, Jordano, é isso aí mesmo, não concordo, é isso mesmo, tal. E eu acredito que essas três atitudes são atitudes que vão te levar, vão te deixar maduro. São atitudes de pessoas que são conscientes daquilo que fazem, daquilo que são e de onde querem chegar. Tá? Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!